Assembleia de Deus, harmonia. Vamos ler a palavra de Deus e eu os convido para a gente ler em Mateus capítulo 13, versos 44 ao 46. Mateus 13, 44 ao 46, diz assim: O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Podem tomar assentos. Queridos, aqui estão duas informações por demais importantes. A pessoa que estava falando aqui é o Senhor Todo-Poderoso, que conhece profundamente tudo o que há. Quando a gente fala no reino dos céus, nós estamos falando, nos reportando a todo o conjunto de valores que giram em torno da fé. Quando a gente, através da fé, enxerga o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que há, Senhor dos céus e da terra, portanto, nada existe fora dele, nós então nos deparamos com esta realidade, reino dos céus. Num certo aspecto, os valores espirituais. Segundo lugar, a gente poderia fazer uma abordagem, o reino dos céus, como sendo a presença de Deus em nós. Esse nascer espiritualmente, nascer para Deus, essa descoberta, quando a gente transcende este mundo material, se depara com Deus, a realidade que nos faz enxergar além daqui. Tudo isso é o reino de Deus. E há uma hora que Jesus diz, olha, o reino de Deus já está entre vós. Depois ele diz, o meu reino não é daqui. Então, ele está enxergando o reino como esse todo, não apenas por um ângulo, mas é uma visão amplificada do que seja realmente o reino dos céus. Nós estamos aqui adorando aquele que está reinando nos céus. Vocês concordam? Digam glória a Deus. Nós estamos promovendo isso aqui, esse culto, mas há uma ligação muito forte. Nós estamos transcendendo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que quando uma pessoa aqui descobre esse tesouro que é o reino dos céus, e a pessoa toma uma decisão, porque ela enxerga essa realidade espiritual, e quando ela recebe a Cristo, há uma alegria.
sendo produzida nos céus, por causa de um pecador que descobriu o reino e investiu no reino, rendeu-se, entregou-se ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós estamos ligados agora no reino dos céus. E nós descobrimos isto por causa da palavra de Deus, que revelou-se, trazendo-nos esta realidade espiritual, para que então a gente pudesse viver abundantemente, a ponto de Jesus precisar dizer: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Então, o reino dos céus, a gente não está apenas falando do futuro escatológico, nós estamos nos referindo ao presente, ao aqui e ao agora, ao já e aquilo que ainda está por vir. Então, há uma abrangência muito grande. Mas o fato é que ele condensou aqui em 3 versos a importância do reino, é o que mais se sobressai aqui. Ele fala desse reino dos céus, e é interessante, não é? As 2 parábolas aqui, as 2 falas de Jesus aqui, ele chega a dizer o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Está onde o tesouro está? Escondido, é preciso a gente encontrá-lo, não é? E ele continua dizendo: há um tesouro escondido no campo, e certo homem, tendo encontrado, ele não encontrou o reino e simplesmente passou à frente. Ele escondeu novamente, ele imediatamente viu que ali era algo importante, que precisava ser guardado, valorizado, priorizado, cuidado, zelado. Quando ele viu aquele precioso tesouro, ele o escondeu novamente. Então, meio triste, meio preocupado, ele prosseguiu avante. Foi isso? E ele agora, transbordando de alegria. Esse transbordar de alegria fala de muita coisa, né? Já pensou uma pessoa transbordando de alegria só com as coisas materiais? Sabe o que ele é? Louco. Transbordar de alegria apenas com as coisas deste mundo, no qual, se a gente considerar o motivo da nossa alegria apenas este mundo material, e esperarmos que o reino de Deus se limita apenas a este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quando numa parábola de Jesus, um homem estava muito vibrante, muito emocionado, fazendo um projeto de vida material extenso, e ele grita para a própria alma: alma minha, agora você tem tesouro, agora você tem armazéns lotados, agora você tem preciosos valores para a vida toda. Por isso mesmo, para longos dias, minha alma, descansa, come, bebe e regala-te. Ele estava impressionado e emocionado e feliz apenas com as coisas materiais. E aí Deus o chamou de louco.
e disse: isso tudo vai se perder. Isso não tem esse valor que você está dando. Essa importância está exagerada. Existe algo muito mais precioso do que isso. Isso que você tem apenas materialmente, isso está se esvaindo. Você chegará ao fim e tudo isso que você preparou, que é o motivo da sua alegria, você não sabe nem para quem vai ficar. Talvez até inimigos venham e se apropriem disso e tirem a vantagem que você esperava para você. Então, mas aqui é diferente. O reino de Deus não pode murchar, não. Ele é garantido, ele é seguro. Jesus disse que lá não entra ladrão, não mina, não rouba, não tem ferrugem que possa destruir os valores do reino. Por isso, quando o homem descobriu este valor precioso do reino, que é o próprio Deus, o próprio Rei, os seus valores, as suas orientações, a sua palavra, a proposta de eternidade, porque agora, quando se descobre este valor, se descobre uma herança que não pode murchar, porque ela está guardada nos céus para nós. Agora não tem essa de dizer para quem você vai deixar, não é nossa, ninguém toma. Agora ela nos pertence. E aí, por esta razão, olha, o homem, ao descobrir esse tesouro precioso, ele então, transbordando de alegria, ele prossegue, ele vai. A vida agora ganha significado. Agora ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Então ele sabe que ali está o seu bem mais precioso. A sua atenção agora é para esse tesouro. Ele já não divide mais a sua atenção. A sua prioridade agora é esse tesouro chamado Reino dos Céus. A prioridade dele mudou. Ele se desfez de suas prioridades imediatas, colocou-as em segundo plano e transportou esse tesouro para o primeiro lugar. Por isso ele vendeu tudo. Ele começa agora a ter uma atenção toda especial para esse tesouro valiosíssimo. Mas essa questão do reino dos céus, a prioridade dele é tão forte, é tão grande, que Jesus continuou. Ele agora falou de uma pérola, de altíssimo valor. Da mesma forma, o verso 45, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Todo ser humano tem uma sede de encontrar algo valioso. E as pessoas nessa sede, elas vão aos mais diferentes lugares deste mundo, em busca de satisfazer uma carência, uma necessidade, uma latência, algo que dentro de cada um clama. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos fez assim. Meu professor, na área de psicanálise, ele dizia que o ser humano, antes de ser um ser pensante, ele é um ser desejante. Ele deseja as coisas. Ele tem sede de ser saciado. E aí ele vai por este mundo numa busca muito grande
de saciar os desejos. Mas neste mundo, todos os carentes deste mundo, eles só encontram na materialidade fontes ressequidas, que não merece ser comprada com toda a sua atenção, todo o seu esforço, todas as suas condições. Não merece, porque elas são secundárias. A coisa mais importante é o reino de Deus. Vocês já viram muita gente dizer, não, o que vale é a saúde. O pessoal repete muito isso. Sim, a saúde é importante demais, mas em primeiro lugar está o reino de Deus, o próprio Deus, porque sem Ele a saúde não vai durar, ela não vai permanecer, ela não vai continuar, ela não tem vida própria. Então, queridos, é importante demais a gente dar valor ao que tem valor. Nós não podemos nos tornar miseráveis a ponto de ter apenas dinheiro, saúde física, força física. Não podemos aceitar esta miserabilidade. O homem ele procurava pérolas preciosas, de modo equivocado. Até aqueles que vivem, às vezes a gente passa, a cena mais triste que eu posso ver, às vezes, é quando você vai, às vezes, caminhando, dirigindo pela madrugada, diante de alguma necessidade da gente sair de casa, porque a gente costuma mesmo ficar em casa à noite, né? Mas exceto algumas ocasiões que a gente tem que ir, a gente encontra aquelas moças jovens, rapazes, seminus, em lugares escuros, pedindo pelo amor de Deus que passe alguém e o leve para um tipo de relacionamento qualquer, não sei se apenas na área sexual que eles se expõem tanto, de modo tão deprimente, tão miserável, tão mesquinho, e eles expõem os corpos e ficam ali esperando se vender para alguém, e eu fico, como que a cabeça de uma pessoa pode chegar a esse ponto? Mas até ali eles estão em busca de satisfazer uma carência, seja de recursos para dar segurança, seja para manutenção, seja para o desejo, o próprio desejo sexual. Eu sei que uma carência, um desejo miserável, esmagador, está levando aquelas pessoas ali. Até ali elas estão em busca de satisfazer carências que elas carregam. Então, todo mundo está nessa aqui, procurando pérolas preciosas. Essa é a corrida deste mundo. E aqui ele diz: o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola preciosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, repete-se nesses 3 versos que a pessoa, ao descobrir, valoriza a ponto de se desfazer de tudo que tinha conseguido antes, para ter o reino, para ter esse valor agora encontrado, agora descoberto. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão salvos por Jesus, que têm a convicção de que o seu nome já
consta no livro da vida do reino dos céus, estes já compreendem muito bem o que significa esse abrir mão de tudo por esse reino. A gente já fez isso, não é? A gente já priorizou esse reino em atendimento àquilo que Jesus disse em Mateus 6:33, o que é que está escrito lá? O que é que Deus está dizendo acerca do reino de Deus? Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que a gente precisa neste mundo, Deus sabe e vai cuidar. Essas coisas serão trabalhadas, providenciadas e cuidadas por Ele. Quando você colocar o reino, esse tesouro e essa pérola em primeiro lugar, aí você estará em obediência a Deus, e então você encontrou aquela pérola de grande valor. E agora, uma vez que a gente é saciado, você está com sede. Quando você é saciado, você se tranquiliza, não é isso? Você está com muita fome, aí você vai à mesa, o cheiro está lhe carregando até, não é? Você vai a passos largos. E se você olhar nos restaurantes, na hora do almoço, a maioria está rindo. Todo mundo com sorriso. É como gente em praia, não é? Tomando banho. Ou então, algumas coisas que levam as pessoas sorridentes. Então, esse reino maravilhoso dos céus, agora colocado em primeiro lugar, deixa a gente realmente satisfeito em Deus, realizado em Deus. E para isso a gente se esforça, não é? A gente faz um investimento muitas vezes profundo, porque a gente busca esse reino de todo o coração, e para isso Deus traz algumas coisas bem práticas, a ponto de mexer com a gente. Olha Mateus 19:29. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, a gente pode traduzir aqui por causa do nome de Jesus, por causa do seu reino, por causa de que Ele é o Rei. Então, por causa do meu nome, receberão, agora a igreja, receberão quanto? 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então é um valor inestimável o reino dos céus. Quando a gente se envolve realmente com Ele, Ele produz uma alegria muito grande. Olha que Paulo chegou a dizer, por causa de Jesus, toda a sua bagagem de bens acumulados, valores os mais diversos, ele disse o que? Filipenses, né? O que é que Paulo disse? Filipenses 3:7 em diante. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, por causa do reino de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Amém? Então, essa descoberta que traciona a gente nessa direção certa agora, de não ficar contabilizando perdas, mas pelo contrário, nos projetarmos em direção a este Deus que é capaz de saciar, e nós com esta sede, nessa busca, e a gente quando encontra, e a gente se sacia, porque Ele diz, aquele que beber dele será saciado, quem dele comer jamais terá fome. Então as nossas carências, elas são saciadas em Deus, como eu ia dizendo. Depois que, quando a gente vai com aquela fome toda e come, e termina, e põe os talheres ali, paradinhos, você fica pacificado daquela carência. Quando você bebe, está com sede, bebe, você também é pacificado, aquela sede foi embora. Quando você supre uma necessidade sua, fisiológica, você também ficou pacificado. Jesus Cristo nos chama para a pacificação da nossa alma. E aí, quando nós estamos pacificados em Cristo, a gente tem a capacidade de olhar para este mundo e fazer a triagem certa, as escolhas certas, e não ficar contabilizando prejuízos. Muito pelo contrário, é fazendo a multiplicação das bênçãos de Deus, que são tantas, que transbordam, e o nosso cálice transborda, e você não lamenta o transbordado cálice da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e ela sacia os que chegam junto da gente, porque essa paz, ela é contagiante, e Ele diz, abre bem tua boca e te encherei, e Ele enche para a gente dar, para a gente distribuir, e Ele diz, dai de graça o que de graça recebestes. É esta tranquilidade que vem pela pacificação desse reino, que é precioso e é caro, não é? É caro porque para adquirir esse tesouro do reino, vocês percebem que ele não foi, vendeu e trouxe 90%? Ficou com 10%, foi assim? Não. Quando a gente encontra esse tesouro e essa pérola, a gente diz, tudo o que há em mim, tudo, bendiga o teu santo nome. A gente tem prazer de viver para o louvor da sua glória. Se Deus está sendo glorificado, você será feliz. O que não pode é você encontrar esse tesouro e essa pérola e subestimá-la. Deixa ela nas margens do caminho, o diabo vai levar, vai roubar. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O grave problema é que muita gente se depara com isso, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, em seus discursos se desvaneceram, e seus corações insensatos se obscureceram. Olha que parte de gente louca, que tendo encontrado o tesouro, não guarda, não está disposto a pagar nada, quer seguir a Jesus de todo jeito,
Ou então diz: não, eu vou colocar esse reino e esse tesouro aqui na mesma caixinha dos outros. É a mesma coisa. Não. Eu vou valorizar esse, vou valorizar o outro. Aí Jesus diz: olha, você não pode. Você não pode servir a dois senhores. Você tem que se desfazer 100%. A prioridade é Deus. As demais coisas necessárias é com Ele, serão acrescentadas. Simplesmente você vai ganhar bom senso para escolher sabiamente e ganhar aqui neste mundo, nesta travessia, 100 vezes mais. Você ainda diz que ser cristão é bobagem? É perca de tempo? Não, é investimento. Paulo, não é, na leitura que a gente fez, ele deixou muito claro em Filipenses, não é? Ele disse: eu considerei tudo como perda para ganhar a Cristo. Eu investi profundamente, porque essas coisas não podiam corresponder à necessidade dele. Quando ele descobriu Cristo, ele se rendeu 100% e caiu cego, frágil, sendo levado por outras mãos, mas agora completamente rendido, e o processo começou e foi valiosíssimo para ele e para nós aqui hoje, não é? Porque a gente encontra esse reino, não é quando a gente busca: eu vou encontrar o reino porque eu vou buscar com 50% do meu coração. E aí é claro que eu vou encontrar. 50% é muita coisa. Mas a Bíblia diz que em Jeremias 29:13, o que é que ela diz? Quando é que a gente encontra esse reino maravilhoso? Vamos ver? Jeremias 29:13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes. Agora a igreja: de todo o coração. Quantos aqui já entregaram o coração totalmente a Cristo? Ele é mais valioso do que a tua empresa, do que o teu currículo, do que a tua fama, do que a tua família, do que o teu nome, do que qualquer outra coisa. Jesus Cristo é mais valioso do que tudo. Ele disse: aquele que quiser desejar segui-lo e não deixar todas as coisas, não é digno de ser seu discípulo. Ele disse: tem que haver um abandono, inclusive, de si mesmo. Se não priorizá-lo, amá-lo acima de tudo e de todos, não pode nem ser discípulo dele, muito menos se apropriar do reino. Mas quando a gente descobriu esse valor glorioso, louvamos a Deus, porque nós nos rendemos inteiramente a Ele. E esse reino, olha que isso é uma mudança muito grandiosa. Esse é o reino prazeroso. A gente começa a ter prazer em Deus. Romanos 14:17. Olha porque o homem foi pleno de alegria, de satisfação. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida. O prazer de degustação é muito forte, não é? E arrasta muita gente. O prazer degustativo. Mas quando comparado com o valor do reino de Deus, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, isso é muito pálido, isso é irrelevante, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo.
Olha que significado, olha a grandiosidade. Agora nós estamos assentados com Cristo em regiões altas, elevadas, no Espírito Santo, que é Deus que está com a gente, e Ele é quem promove a alegria produzida pelo Espírito Santo no nosso coração. No mundo não a tira, não a remove, ela tem sustentabilidade, porque é a alegria produzida pelo Espírito Santo. E ele está dizendo aqui, o reino de Deus não é fama, não é dinheiro, não é juventude, não é músculos fortes. O reino de Deus não é prazer de degustar alimentos. O reino de Deus não é prazer sexual. O reino de Deus é muito mais do que tudo isto. É gozo, é paz, é alegria na pessoa bendita do Espírito Santo, que nos garante, que nos mantém, que nos sustenta, que nos formou, que nos mantém e que nos tomará para si eternamente. Ele é o Consolador eterno, protetor do mal. Tem um hino que segue nesta direção, né? Glória a Deus. Agora, amados, Romanos 15, 13, portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder, agora na igreja, pelo poder, mais uma vez, é pelo poder do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não estiver entronizado no centro da nossa vida, nós ainda não conhecemos o tesouro, não conhecemos a pérola e não sabemos fazer essa venda para comprar esse tesouro, que é de graça, misteriosamente dado pela pessoa bendita de Jesus Cristo, enviando o Espírito Santo para habitar em nós, garantindo-nos alegria, paz e segurança, tudo isso através da fé, não é isso que está dito aqui no texto que a gente leu agora? Da fé, a medida da vossa fé, para que transbordeis. Mais uma vez vem essa palavrinha, mais uma vez é além daquilo que a gente pode imaginar. Oh, glória a Deus, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não há demônio que tire a esperança da igreja, do reino de Deus, porque ele está garantido. Jesus Cristo disse, ele já está entre vós. E assegurando esse tesouro que a gente caminha com o Espírito Santo aqui neste mundo, e cheios, transbordando de alegria. Olha o que o salmista chegou a dizer no Salmo 4, verso 7. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e de vinho. Mas é claro que é irrelevante e incomparável as conquistas, a prosperidade material em relação ao reino dos céus. Ele diz aqui, é muito mais, é uma alegria que vai muito mais, e o coração cheio, não é? No Salmo 17, o verso 15, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face, quando despertar, terei a plena satisfação de ver
tua semelhança em mim. Diga glória a Deus. É esse vislumbrar maravilhoso, esse enxergar além da matéria, que a gente carrega essa esperança de ver. Já pensou? Jesus disse que veio nos levar para si mesmo. Nós vamos num corpo glorioso semelhante ao dele, e nós nos encontraremos, e a Bíblia diz que ele não se envergonhará de nós, e estaremos juntos, e a gente vai olhar para o corpo glorioso, olhar para o corpo de Jesus, e ver a semelhança dele em nós, porque o veremos face a face. Você já imaginou o gozo que isso vai produzir no nosso coração? Isso é o reino de Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Esse é o poder de Deus e salvação para quem crê. A gente que crê nesse tesouro e nessa pérola que é o reino de Deus, a gente não pode viver mais de todo jeito, gente. Tudo mudou, nós estamos em Cristo, a pessoa do Espírito Santo está levando a gente, Ele vos guiará em toda a verdade, a promessa da palavra de Deus. Jesus garantiu isso. Jesus disse: o mundo não me verá mais, esse mundo desapercebido, desatencioso, negligente, que prioriza as coisas do pecado. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Esse tesouro será visto na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. A gente transcende e vê, e recebe. Vocês querem ver alguém nesse processo, transcendendo, vendo e recebendo? O miserável da cruz, o condenado da cruz, o homem que estava se esvaindo, olhou e viu o rei. Ele viu o reino. E ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus Cristo disse: é hoje tu estarás comigo no paraíso. Isso é mistério de Deus. Valorize essa fé que Jesus é o autor e te deu a chance de crer. Portanto, não negligencia isso. Como escaparemos nós se negligenciarmos esse tão grande reino, essa tão grande salvação? Jesus nos salva perfeitamente para esse reino. Esse reino é perfeito. Ele é prazeroso demais. A arrebentação desse reino aqui foi simplesmente maravilhosa. Foi além de tudo que se podia imaginar. O profeta Isaías já dizia isso cerca de 7 séculos antes. Dessa arrebentação do reino chegando a nós e dizendo como isso aconteceria. Olha Mateus 4:15, a arrebentação desse reino, como é que ela chegou? Como é que ela encontrou esses carentes, esses negociantes em busca de pérola, esse que descobriu o tesouro? Como é que eles estavam? Terra de Zebulon, a terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo
abre a boca ali, quando aquele povo que estava em trevas, sem saber de nada, discernir direita e esquerda, ninguém sabia de nada, direção nenhuma, eles estavam nas regiões e sombras de morte. Olha que situação miserável, ninguém se levantava. De repente, conforme João 1:9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens, essa luz resplandeceu, a razão de alegria para todas as pessoas brilhou, e quando isso aconteceu, olha a grandiosidade desse povo agora. A luz raiou para quem estava em trevas, a vida chegou para quem estava na região e sombra de morte. Ele chega a dizer que é a vida, e então, olha que grandiosidade. Lucas 1:77. Para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão de seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus vos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. Glorifique a Deus. As misericórdias de Deus fez isto. E o que você vai fazer agora? Vai continuar com essa espiritualidade que não leva a lugar nenhum. Você não decola, você não glorifica Deus, você não exalta Deus, você não considera o próximo, você não ama as pessoas, você não se envolve com o Evangelho, você não tem coragem nem de ler a sua Bíblia. Quando a misericórdia de Deus fez esse explodir de graça no nosso meio, e essa cachoeira de graça está derramando, e você está morrendo de calor, vem para debaixo da graça de Deus e recebe nessa noite. Saia daqui cheio do Espírito Santo. Clame a Deus. Chama por Ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Então não seja um perdido, seja um salvo hoje na pessoa de Jesus. Porque essa graça se derramou, meu irmão. Essa graça está aqui. Olha, depois que tudo isso ocorre, verso 78, e isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus. Não foi você, não fui eu. Ninguém aqui é bonzinho e descobriu por conta própria. A graça e a misericórdia veio e alcançou a gente. Agora o que a gente tem que fazer é abrir mão de tudo por amor a Ele. Isso sim. Aí você diz, não tenho nada. O que é que o miserável da cruz tinha? Condenação, sentença, sangue sendo derramado, não tinha mais forças, não tinha mais nada, mas ele descobriu o reino quando não tinha mais nada, mas ele tinha o seu olhar de fé, para dizer, tem misericórdia de mim. Ele entregou tudo que ele tinha, ele só podia dizer, tem misericórdia de mim. O que é que você vai entregar hoje para Jesus? É o que você tem, Ele não está cobrando o que você não tem, Ele é o juiz justo. Se você só tem lágrimas, vem. Se você tem dor, vem. Se é decepção, vem. Se você estava sem esperança, venha, porque Ele tem esperança para te dar.
O Espírito de verdade está aqui, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então clama pelo socorro de Deus hoje, e seja liberto, e seja salvo. Olha o Salmo 30 e o verso 11, mediante esse derramar da graça, o que é que aconteceu? Aí, olha o cântico maravilhoso. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti, e não se cale, ó Senhor meu Deus, ações de graças te dedicarei para todo sempre. Quem pode glorificar a Deus hoje aqui, glorifique, abre bem tua boca e glorifique a Deus, porque no seu templo todos dizem glória a todos que foram banhados por esse oceano de graça que se derramou dos céus pelas misericórdias do Senhor nosso Deus. Não fosse as suas misericórdias, não sobraria ninguém. Aleluias. Olha o profeta Isaías, com esse enchimento, Isaías 12:1. Então dirás naquele dia: louvo-te, ó Yahvé, meu Senhor, porque embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou, e agora me concedeste o teu consolo. Ele, Deus, é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante de que nada tenho receio, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. Louve o nome do Senhor. Glorifique o Rei. Balaão foi comissionado para amaldiçoar o povo, e ele buscou todos os ângulos, mas diz que o povo, quando ele tentou amaldiçoar, houve um alarido de glorificação ao Rei, e o povo estava aplaudindo o Rei, e ele não conseguia de forma alguma amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Havia um alarido de um rei no meio do povo. Oh, meus queridos, glorifiquemos o nome do nosso Rei, o Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, em suas vestes, na altura da coxa de Jesus. Oh, aleluia, que expectativa gloriosa. Nós estamos da volta de Jesus, Ele está voltando, o nosso Rei está voltando. Oh, aleluia, glória a Deus. Povo que estava nas regiões de sombra de morte, agora está com esses rasgos de cânticos de louvor e de exaltação a Deus. E Isaías já via isso, olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele tem o governo sobre os seus ombros, o domínio é de Jesus. Esses líderezinhos mundiais que estão pensando que são alguma coisa, o governo é de Jesus. Ah, meus queridos, faltou aqui
o relógio não deixa mais, porque eu queria falar no reino glorioso. Talvez a gente prossiga. Talvez, se for o caso, não vou prometer, mas pelo menos a princípio. No domingo, reino glorioso de Jesus. Já pensou que tem esse glorioso reino? Ah, meus queridos, é uma maravilha, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Oh, que maravilha! Quanta coisa boa a gente tem na nossa frente. É um descortinar, dia a dia, passo a passo. E esse reino não murcha. Seria o reino glorioso e o reino eterno. Tudo isso por vir. E aqui eu quero perguntar: quantos aqui já acharam esse tesouro e já venderam tudo priorizando Deus na sua vida? Se alguém não fez isso, você tem a chance de vir para Jesus, de manifestar a sua fé, de receber a salvação grandiosa que Ele veio trazer. Talvez você de casa aí, do carro, aonde você estiver, priorize a Deus. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, tudo o que você precisa, Ele acrescentará. Ele acrescentará.